dia. Bom dia. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Te aplaudimos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Porque essa bondade e esse amor nos seguem, nos alcançam. Louvado seja o teu nome. Porque se estamos aqui nessa manhã, não é um mero acaso, não é uma mera coincidência, mas por conta da tua bondade e da tua misericórdia, fomos atraídos por ti, e o Senhor usou alguns argumentos, mas hoje estamos aqui, diante da tua presença. Louvado seja o teu nome. Celebramos a ti com essas canções, mas entregamos a ti nessa hora a nossa atenção, o nosso coração, a nossa devoção. Nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, alcança os nossos corações e não nos deixa sair daqui da mesma forma como chegamos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. 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 Bom dia mais uma vez. Você pode sentar. Os nossos pequeninos podem estar descendo. Nós temos aula para as nossas crianças lá embaixo. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Deus é muito bom. Amém. Eu particularmente fico mais animado quando o tempo começa a ficar quente, assim, não sei como é que é com você, mas eu fico mais animado, fico mais alegre até mesmo, né? Eu sei que todo o tempo a gente precisa adorar e bendizer o nome do Senhor, mas particularmente eu não funciono muito bem no inverno, né? Mas faz parte isso. Deixa eu perguntar um negócio para você. E geralmente quando, principalmente em momentos como esse, momentos de culto, momentos de devocional, momentos de devoção, a gente tende a ser convidado a pensar sobre o transcendente, né? Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não consegue tocar, o que não é físico, não é verdade? E se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês em algum momento já desejaram um milagre? Sabe, diante daquela situação que você se vê sem ação, se vê sem respostas, se vê sem gerência sobre alguns momentos. Quantos de, não precisa levantar a mão, mas uma pergunta que é legal você fazer para você mesmo. Quantos já em algum momento desejaram que um milagre acontecesse e você fosse literalmente livre daquela situação ou arrancado daquela situação e enviado para outra melhor? Quantos já desejaram isso, né? Muito provavelmente, se não todos, a maioria de nós em algum momento já desejou um milagre, já desejou um escape em uma situação assim, olha, não tenho a resposta, não tenho jeito para lidar com isso e eu preciso de que alguma coisa venha e me socorra. E aí a grande questão é que dentro desse desejo que muitas vezes nós já tivemos de que um milagre acontecesse, eu também, eu preciso publicamente dizer que muitas vezes eu já desejei que milagres acontecessem. Eu já desejei que eu fosse livre de algumas situações. Mas eu também preciso ser honesto em dizer que muitas dessas situações, pelo menos, ou eu não vi o milagre acontecer, ou ele não aconteceu. Mas eu também preciso ser honesto em dizer que muitas vezes eu precisava de um milagre e ele aconteceu. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando duas palavras diferentes. Eu comecei perguntando para você quantas vezes você desejou um milagre e ele não aconteceu. E eu também, muitas vezes, desejei milagres na minha vida e eles não aconteceram. Mas a verdade é que eu não tenho como chegar diante de vocês, a menos que eu não seja honesto e dizer, olha, houve muitas vezes na minha vida que de fato eu precisava de um milagre e ele aconteceu. Então, o que eu quero, construir com você nessa manhã é que Deus é um Deus que Ele nos socorre
no momento da nossa real necessidade. Ele é um Deus que atende, de fato, quem precisa. Porque grande parte, vamos ser honestos aqui nessa manhã, grande parte dos nossos anseios são desejos nossos. E não há nada errado contra desejar. Não há nada errado contra desejar. Só que grande parte dos nossos desejos, eu queria, antes de avançar nessa frase, fazer você pensar noutra, que é as suas frustrações. Eu imagino que aqui, nessa manhã, tenha bastante gente com bastante frustração em alguma área da vida. E se você for bem honesto com você mesmo, você vai ver que as suas maiores frustrações, elas são por conta de expectativas que você colocou em coisas que não aconteceram. É ou não é verdade? É aquele negócio, quando a gente entra num relacionamento, e aí, vai ser assim, 1000 maravilhas, eu encontrei o príncipe, eu encontrei a princesa, só falta o cavalo branco, mas o resto, né? E aí você coloca expectativas naquilo, só que a vida a dois vai mostrando que seres humanos são seres humanos. Seres humanos ferem uns aos outros. Seres humanos falam coisas que não deviam falar. Não é assim? Então a gente percebe que grande parte das nossas frustrações, elas estão em cima das nossas expectativas. E grande parte das nossas expectativas, elas são resultado dos nossos desejos. E aí a gente precisa entender que o que nos mantém de pé não são os nossos desejos, mas é o que de fato nós precisamos. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã, porque Deus tem algo a dizer sobre isso. Deus tem algo a dizer quando nós, não muitas vezes, temos os nossos desejos atendidos, mas Ele propositalmente atende às nossas necessidades. Eu tenho certeza que a gente deseja muita coisa aqui, mas nem sempre o que a gente deseja é o melhor para a gente. Se a partir de hoje eu começar a alimentar o meu filho só com o que ele deseja, dentro de poucos anos ele vai estar com alguma enfermidade. Porque ele deseja comer doce, como toda criança, chocolate à beça, né? Então eu queria conversar com você nessa manhã, justamente sobre essa ação de Deus que vai ao encontro daquilo que nós realmente precisamos. E eu queria ler com vocês, obrigado, eu ia fazer um sinal já pedindo água, né? Perdi a minha garrafa na igreja, de alguma forma. Eu queria ler com vocês um texto, dos milagres que Jesus faz, que ele vai ao encontro de necessidades, ele não vai ao encontro de caprichos. E esse milagre ele está relatado lá em Mateus capítulo 17, vai ser projetado aqui. Se você não está com a Bíblia, ou não tem acesso a ela, vai ser projetado aqui. Mateus capítulo 17. Eu vou ler um trecho um pouquinho maior, que vai do verso 24 ao verso 27. Ok? Acharam? Beleza. Está aqui projetado nessa versão. Diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas... deixa eu... Aqui. Só um pouquinho. Aqui, vamos de novo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? De outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos? Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o seu imposto e o meu imposto. Amém? Você pode fechar os olhos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a Tua palavra, ela é viva, poderosa e eficaz, e ela cumpre aquilo para qual ela foi enviada, e ela certamente, Deus, ela vai produzir nos nossos corações aquilo que o Senhor já tem pensado e planejado para cada um de nós nessa manhã. Então eu te peço que essa palavra, ela seja alimento, ela seja cura, ela seja reflexão, ela seja transformação,
e ela seja também confronto. Nós te pedimos em nome de Jesus, que sejamos por ti e pela tua palavra confrontados acerca da vida a qual estamos vivendo. E por isso, em nome de Jesus, oramos. Amém? Deixa eu só situar você aqui, porque às vezes a gente lê um texto corridão assim e não entende muito bem o que está acontecendo ali. Mas olha só, Jesus vai com seus discípulos a Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade litorânea, né? E essa cidade é a cidade natal de Pedro, que aqui no texto nós vamos ver Jesus chamar ele em algum momento ali de Simão, mas é o Pedro, é o mesmo Pedro, tá? É a cidade natal dele. Por isso que quando Jesus chega com os discípulos, os cobradores de impostos vão direto a quem? Vão direto a Pedro. E perguntam para ele, vem cá Pedro, tu e o teu mestre aí, vocês não pagam imposto ao templo? Existia uma lei estabelecida no povo judaico de que eles deveriam pagar pessoalmente, para o mantimento da estrutura religiosa deles na época, eles tinham que pagar um imposto, o estrangeiro pagava aquele imposto. E aí eles chegam primeiramente em Pedro, porque Pedro era da cidade. Talvez os cobradores de impostos conheciam Pedro de andar lá, um pescador, o pai de Pedro e a família de Pedro eram pescadores. Então, provavelmente era uma figura conhecida na cidade. Quando eles entram, esses cobradores vão direto em Pedro e perguntam, vem cá, tu e o teu mestre, vocês não pagam impostos? A resposta de Pedro foi instantânea, sim, ele paga. Só que você vai perceber no texto que ele ainda não havia pago o imposto. Jesus tinha recém-chego na cidade. E aí quando Pedro entra na casa, Jesus não estava nesse primeiro momento onde os cobradores falam com Pedro, a gente vê Jesus interpelando Pedro assim, perguntando, vem cá Pedro, me responde um negócio. Quem é que é digno de pagar o imposto? Os filhos do rei ou os seus demais súditos? Aí ele responde, não, os filhos não, os demais súditos. Os filhos estão isentos. O que Jesus está ensinando para Pedro ali, e Jesus desde o começo do ministério está ensinando para os seus discípulos, que eles eram filhos de Deus. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, estavam ingressos à família do Senhor justamente pelo sacrifício do próprio Jesus. Então, Pedro, mais do que ligeiro, ele responde, não, o imposto é para o estrangeiro, não é para a gente. Aí Jesus responde, olha, mas para que eles não se escandalizem, fiquem fazendo conta de cabeça, como é que é esse negócio, porque uns pagam, outros não, vai lá, lança um anzol. E aí começa um negócio que para nós é difícil de colocar na nossa cabeça, não é verdade? Seja honesto. Não, isso para mim é super simples de conhecer, de confiar, é simples demais. Não é, senão não seria um milagre. Qual a probabilidade de Jesus saber que no mar tinha um peixe, que tinha dentro da sua boca um starter, que é uma moeda que significa 4 dracmas, significa 4 dias de trabalho. Qual a probabilidade de Jesus saber que tinha um peixe no mar da Galileia, que Pedro lançaria um anzol, que aquele anzol pegaria aquele peixe e que aquele peixe teria essa moeda que em algum momento ele tinha engolido essa moeda? Eu não sei, eu sou natural de Rio Grande, e então muito pesquei a minha infância toda, gosto, de vez em quando a gente ainda vai. E Rio Grande tem especificamente um peixe, que é da água salgada, que é o bagre, né? E o filho do bagre é o guri, é por isso que a gente chama, o guri, né? Sabe esse negócio do gaúcho, que chama de guri? Vem do filho do bagre, se você não sabia, né? Então, cabeça de bagre é uma ofensa, né? A gente chama os outros a gente chama de guri, não dá nada. Mas qual é a questão? O bagre, ele come qualquer coisa que você joga na água. O que você joga na água, ele vai e engole. Então aquela moeda não foi gerada, e o jundiá que tem aqui, né, na região de Pelotas, que é um peixe já para água doce, ele também engole qualquer coisa que você joga na água. Pode ser um prego, ele brilhou, ele engole. Então, provavelmente, essa moeda não foi formada dentro da boca do peixe. Não, essa moeda ele engoliu, de alguma forma, caiu no mar da Galileia, ele engoliu. Mas o milagre se dá no fato de Pedro lançar o anzol, pegar aquele peixe está com essa moeda, que é o correspondente ao imposto de Jesus e de Pedro. É extraordinário e é muito difícil da gente explicar isso, porque milagre não se explica. Mas o que eu quero usar desse texto para nós nessa manhã
é que esse milagre, assim como tantos outros milagres, ou que nós vivemos, ou que nós precisamos viver, eles não são completamente alheios a nós. Porque quando a gente vai olhar essa história, existe algumas coisas que servem como base para esse milagre acontecer. Primeira coisa, e eu queria trabalhar pelo menos 3 nessa manhã de forma bem breve, mas a primeira coisa, existe uma real necessidade. Existe um imposto a ser pago, existe uma incapacidade deles pagarem aquele imposto, eles não tinham literalmente a condição de pagar aquilo ali, e nem o meio, e a missão que eles tinham era muito maior a ponto deles não poderem parar para produzir recurso para pagar o imposto. Eles tinham algo muito importante para fazer, muito mais importante do que qualquer outra tarefa, de tal forma que havia uma necessidade real, que era pagar o imposto. A segunda coisa, o que a gente vê nesse texto e nesse milagre, a gente vê uma porção de fé e obediência muito grande. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a gente vê, por fim, nesse milagre, para que ele aconteça, trabalho. Então o que a gente vê? Uma real necessidade, a gente vê fé e obediência, e a gente vê trabalho. E isso fez com que um milagre acontecesse. Porque o que a gente pensa muitas vezes? Que um milagre na nossa vida ele vai acontecer do nada. Tipo, você acordou desejando um carro melhor, e aí, se Deus é Deus mesmo, Ele vai te dar esse carro. Né? E aí a questão não é se Ele pode ou não pode. Poder Ele pode, mas a gente vê como Ele se move, e a gente percebe que não é assim que Ele vai fazer. E aqui, quando a gente começa a olhar, a gente primeiro percebe acerca dessa real necessidade. Como eu falei, eles tinham uma missão muito grande. Eles tinham algo muito importante para fazer, que era a expansão do reino. Era proclamar Jesus, era proclamar Deus. Eles precisavam reconectar a sociedade que estava completamente cética, completamente fria, completamente desconectada do seu Criador. E a missão de Jesus era reconectar aquelas pessoas com o Criador. Então essa missão era importante. Muito mais importante que qualquer imposto e qualquer recurso que eles tinham que arrecadar. Então, diante de uma real necessidade, o milagre se manifesta. Às vezes, aí a diferença da onde eu comecei falando, daquilo que você deseja para aquilo que você precisa. Às vezes nós nos frustramos porque desejamos um milagre para uma área, mas que na verdade não é o que você precisa de fato. Às vezes, coisas que você deseja vão te afastar muito mais do propósito de Deus para a sua vida do que qualquer outra coisa. Às vezes, coisas que você deseja, e você tem, muitas delas você tem desejado e almejado e tem buscado elas, muitas dessas coisas, elas te afastaram da tua família, te afastaram, às vezes, até da saúde, não é assim? Então, a grande questão aqui é que Jesus vai dizer, olha, diante de reais necessidades, há uma intervenção. Amém? Eu acho que dá, pedir para um diácono ligar ou usar, quem sabe? Pode ser? Pelo menos eu estou com calor aqui, não sei se vocês estão aí. Bênção. Então, diante de uma real necessidade, a gente precisa entender que Deus intervém. Deus intervém nessa... O que é uma real necessidade, pastor? Porque isso pode ser muita coisa. Saiba de uma coisa. Qualquer necessidade em que você seja o centro, não é uma real necessidade. Em qualquer necessidade que você tenha, onde o único beneficiado, o único privilegiado, o único que vai se alegrar é você, talvez essa não seja uma real necessidade. E aí é legal você fazer esse exercício agora e pensar quais os teus desejos. E quais desses desejos, eles estão para além de você. Tipo, não são desejos que fazem com que você seja o único beneficiado. Faz uma conta aí na sua cabeça agora, pensa aí, olha, eu desejo muito isso, mas isso, se eu atingir, quantas pessoas vão se beneficiar disso? A minha família, quem mais? Ou só eu? Só eu sou a pessoa que vai ter privilégios com isso?
Então, diante de uma real necessidade, você pode contar com uma intervenção extraordinária de Deus, sobrenatural. Ok? Vamos avante. Nós encontramos, além de uma real necessidade, a gente encontra fé e obediência. Nenhum milagre acontece sem fé e obediência. E a gente confunde fé com acreditar. E fé não é acreditar. Fé é muito mais do que isso. Fé é, de fato, confiar, depositar esperança. Acreditar é diferente de algo que você deposita esperança, de você deposita a sua vida. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui acreditam no que eu estou falando. Mas talvez se eu tiver no térreo de um apartamento e você estiver no segundo andar e eu disser para você, se jogue, talvez você não vá se jogar. Mas se o meu filho estiver no segundo andar e eu disser para ele, filho, se joga, ele vai se jogar. Porque o meu relacionamento com ele produziu nele uma confiança inabalável. E é esse o tipo de experiência que Deus nos convida a ter. Não é só um acreditar muito, um acreditar com força. Se você perguntar para as pessoas quem acredita em Deus, grande parte das pessoas que acreditam em Deus, elas vivem como se não acreditassem. Às vezes a gente tem uma tendência de, como pode uma pessoa ser ateu? Mas grande parte das pessoas que dizem acreditar em Deus, elas agem tal qual ou pior. Porque uma coisa é você não acreditar e você ser convicto naquilo que você não acredita e você ser fiel àquilo. Outra coisa é você dizer que acredita, mas viver como se não, só para acabar uma conversa. E a grande questão é que aqui a gente vê uma ação de fé de Pedro. Porque Pedro, de novo, era pescador, gente. Pedro sabia que a probabilidade dele lançar um anzol no mar e pegar no mar as 4 moedas que eles precisavam era nula. Pedro tinha essa consciência. Não está falando com, sei lá, um agricultor que Jesus está mandando ele lançar o anzol, que não sabe de pesca, mas está falando com um pescador que passou a vida pescando e que muito provavelmente na sua vida inteira nunca viu nada nem perto daquilo. Mas aí Pedro, ele já tinha vivido algumas outras experiências com Jesus. Pedro, num outro momento da vida dele, tinha passado a noite pescando. De novo, um cara que sabe de pesca, um cara que sabe do que está fazendo. Talvez que nem você, que lá no seu ofício, na sua vida, talvez você tenha gasto os seus dias tentando construir uma família joia. Talvez você tenha gasto os seus dias tentando construir um legado para a próxima geração. Talvez você tenha gasto o seu dia para ter uma vida saudável. Beleza, tudo certo. Você tem se esmerado com isso, trabalhado com isso. Assim foi com Pedro. Ele trabalhou, fez o melhor que ele pôde, mas ele passou a noite pescando e não pescou nada. E aí ele encontra Jesus e Jesus diz para ele, tá, mas Pedro faz o seguinte, vai lá e lança de novo as redes. E o que é maravilhoso está lá em Lucas 5, essa conversa de Pedro com Jesus. E aí Pedro, beleza, passei a noite pescando, não peguei nada. Mas é porque você está me dizendo essa palavra, por conta da tua palavra, eu vou. E a Bíblia diz que Pedro, não apoiado na sua experiência ou na sua capacidade como pescador, que sabia que da noite para o dia, naqueles momentos, não ia virar o mar de tal forma que ia começar a ter peixe, a reviria. A Bíblia diz que Pedro, sobre aquela palavra de Jesus, ele caminha com o seu barco até o mar e lança as redes novamente. E a Bíblia conta de uma pesca maravilhosa. A Bíblia conta de uma pesca extraordinária. A Bíblia conta de uma pesca que é preciso chamar outros barcos para ajudarem ele, tamanha a quantidade de peixes que ele pega. Mas por quê? Não por aquilo que ele viu, não pela experiência dele, não pela sua expertise técnica, mas é porque ele confiou. Ele decidiu largar a mão de toda a sua experiência para confiar naquilo que Jesus estava mandando ele fazer.
E aí ele foi, ele pesca, e aqui é a mesma coisa. De novo, Pedro sabe que você não vai pegar um peixe com uma moeda na boca, mas Jesus está mandando, então eu vou agir em fé, eu vou crer que eu não estou vendo o chão aqui, mas eu vou dar o passo, e Deus vai colocar a plataforma. Quando a gente faz isso, a gente precisa entender, irmãos, que uma das dificuldades que nós temos, e que todos nós, e aí não encare isso como uma ofensa, mas em maior ou menor grau, todos nós lutamos contra o orgulho. Todos nós lutamos contra a altivez. Todos nós lutamos, e se você não luta com isso, você não era para estar aqui, você era para estar no céu já, tá? Mas então, você luta em certa medida, você luta com isso. Eu luto com isso, nós lutamos com isso. Eu e você lutamos com a altivez. Nós lutamos, em certa medida, com aquele ímpeto de autossuficiência. Você vai ver que as lutas da humanidade que mais separam as pessoas são as lutas por autossuficiência. Enquanto a gente era para trabalhar num senso de comunidade, de cada vez estar mais perto um do outro e de encontrar conexões um com o outro que nos aproximem, o que a gente faz? A gente começa a lutar pela nossa individualidade, e aí tu imagina, numa multidão de bilhões de pessoas, cada um lutando pela sua individualidade, o que se instala, se não o caos? Não é? Agora, a grande questão é que, a despeito desse sentimento que eu e você temos de lutar por autossuficiência, a fé, ela vai dizer justamente o oposto disso. Ela vai dizer, deixe de confiar em você, ainda que você seja alguém muito inteligente, muito esperto, muito capaz, muito vigoroso, mas confie por um momento naquilo que Deus tem dito a seu respeito. Isso é um passo de fé. É quando você sai do centro e você deixa Deus assumir o centro, a centralidade da sua vida. Isso não é um passo para indouto. Isso não é um passo para tolo. Isso não é um passo para quem não pensa. Muito pelo contrário. É um passo de sabedoria. E é um passo de esforço. Você não estar no centro da sua vida, comandando a sua vida por completo, precisa muita inteligência para isso. Precisa muita sabedoria para isso. Precisa muito esforço para isso. O completo oposto disso é você ser o centro da existência. Sabe por quê? Porque isso são impulsos humanos. Você não precisa de inteligência para isso. Naturalmente, você vai trabalhar por autodefesa. Sabia disso? Se você pode ser o seu cãozinho, amado, que você cuida, alimenta, preserva. Se você chutar ele, o primeiro impulso dele é virar para morder você. Por quê? Autodefesa. Isso é um impulso instintivo. Aí a gente acha que a autodefesa é sinônimo de inteligência. Não é. Não é sinônimo de inteligência. É um impulso instintivo. Sinônimo de inteligência é quando você diz, olha, eu posso viver uma vida de autodefesa. Eu posso viver uma vida de autopreservação. Mas eu posso sair do centro e confiar naquele que tem o panorama completo da minha vida, que vê ela por inteiro. Eu posso confiar naquele que viu o último dia da minha existência. Eu posso confiar naquele que viu o meu nascimento, me viu ainda informe lá no ventre da minha mãe e sabe o último dia da minha existência. Eu saio do centro e ele assume o centro da minha vida. Isso é um passo de fé. Isso é que Pedro fez. Ele saiu do centro. Eu sei o que é pescar, eu sei que a gente não pesca moeda na boca de peixe, mas eu vou deixar por um momento o Senhor assumir o centro da minha existência. E eu vou lá fazer tal qual ele pediu para mim fazer. E aí o que a gente encontra é um milagre. Um peixe que tem na sua boca a moeda suficiente para pagar o imposto para os dois. Mas não para por aí. Então você encontra, para o milagre acontecer, uma necessidade real. Você encontra fé e obediência. E por que eu digo fé e obediência? Porque tem muitas vezes que nós não vamos entender o quadro completo. E Deus não tem crise com isso. Deus não tem crise com pessoas que têm dúvida. Deus não tem problema com pessoas que têm dúvida. Deus tem problema com pessoas passivas. Sabia disso?
Tomé, a Bíblia fala que Tomé, já ouviu falar? Sempre que tem até brincadeira assim, ele é incrédulo que nem Tomé, tem que ver para crer, né? Lá em João vai contar a história de Tomé. Tomé foi aquele que não estava quando Jesus apareceu ressurreto para os apóstolos. Ele não estava presente. Aí Jesus aparece para os apóstolos e diz: eu voltei. Tomé não estava na sala nesse momento. Aí quando Jesus desaparece e Tomé aparece, os outros dizem assim: cara, Jesus ressuscitou. Você perdeu, mano. A resposta de Tomé foi: eu só creio se eu ver e se eu tocar nas suas chagas. Ele não estava. Era uma dúvida real. Ele não viu. Os outros viram. A convicção que estava no coração dos outros não estava no coração de Tomé. Jesus não tem problema com isso. Sabe por quê? Porque Jesus, momentos depois, Jesus aparece para quem? Para os 11? Não, para Tomé. E ele chega em Tomé e diz: está aqui, Tomé, toca. Jesus vai e resolve o problema de Tomé, das dúvidas que Tomé tinha. Então, se você é alguém cheio de dúvidas, saiba, Deus não tem problema com você. O problema que se instala é quando você, a despeito das suas dúvidas, você decide parar. Eu não entendo, então eu não me movo. Eu não entendo, então eu não faço nada. Eu não tenho a resposta completa, o quadro completo, eu não tenho a resposta completa, então eu não faço nada. Eu fico parado, até eu ter todo o diagrama do que eu tenho que fazer daqui para frente. Isso sim, Deus tem problema com isso. Porque isso é arrogância. O que Deus quer? Olha, Senhor, eu só tenho essa primeira cena aqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu dou esse primeiro passo. Aí Deus vai te dar graça para dar o segundo passo. Então, se você é alguém que é cheio de dúvidas, não tem problema com isso. Porque Deus não tem problema com isso. Mas não fique parado por conta disso. Eu não me movo, eu não faço nada para Deus, porque eu não sei o que Deus quer que eu faça. Não, para aí, irmão. Não entra por esse lado aí. Tem muita coisa que você sabe que Deus quer que você faça. Tem muita coisa que você já sabe aí no seu coração. Você sabe no seu coração que Deus te chamou para ser alguém honesto. Que Deus te chamou para ser alguém gentil. Que você foi chamado para não ser alguém que paga o mal com o mal. Deus te chamou para essas coisas, você sabe, não precisa ninguém te dizer. Então não fique parado, passivamente, esperando as coisas acontecer, porque você não tem o mapa completo da sua vida. Não caia nisso. Então, de novo, fé, o motivo real, fé e obediência, e por fim, trabalho para a gente encerrar. Jesus tinha pleno poder para estalar os dedos e tirar do saquetel de moedas de Pedro as moedas. Mas, o que ele diz? Pega o anzol, te lança ao mar, pesca um peixe, tira da boca do peixe e paga o imposto. Não há um convite à passividade. De novo, e o que é extraordinário é a gente lembrar que milagre não é algo que acontece e que a gente tropeça nele. É algo que Deus constrói em nós e também a partir de nós. Quando Jesus diz para Pedro ir lá e lançar o anzol, não foi uma coisa assim, tipo, instantânea. Exigiu de Pedro uma preparação ali, um pouco mais, colocar uma isca. O texto ele não dá esses detalhes, mas é evidente. E aí, o trabalho de Pedro resulta no milagre de Deus. Amém? Às vezes, a gente acha, e a nossa cultura, infelizmente, a cultura ocidental, ela trabalha muito isso, de que as coisas elas vão vir e vão pechar na gente. Você acha que o amor um dia vai vir e vai pechar em você, e você vai ser alguém que vai amar todo mundo. Vamos lá, vamos criar uma cena aqui. Você é alguém que luta com a ira. Você é alguém que se ira facilmente. Não aqui. Aqui todo mundo mansinho, de boa. Mas tem lugares que as pessoas se iram no trânsito. Olha só que bobagem. Já viu falar disso? Lá em Novo Hamburgo, lá São Leopoldo, tem gente assim? Não. Tem, né? Aqui tem.
Não sei se lá tem, mas aqui tem. Vamos supor que você ouviu falar de alguém que é dessas pessoas que luta com a ira. Não ache você que um dia você vai acordar de manhã completamente pacífico, completamente amável, cheio de domínio próprio. O cara vai cruzar você no trânsito e você vai dizer: vai em paz, abençoado Jesus. Isso não vai acontecer instantaneamente. Você vai precisar trabalhar isso. Você vai precisar trabalhar os teus impulsos, o que te faz irar. Você vai precisar ter domínio próprio. Claro que isso você não faz sozinho, você faz isso a partir da ação e da graça de Deus. Mas exige um trabalho, você está entendendo? Então, quando a gente vê aqui Jesus mandando Pedro lançar um anzol, é o que ele faz comigo e com você. Tem coisas que você quer ver a sua casa melhor? Trabalhe. Trabalhe e faça o que você pode fazer para isso. E o que você não pode fazer, você vai tirar da boca do peixe a resposta. Não se preocupa. Eu quero passar num concurso, eu quero ser... Beleza, estuda. Seja fiel. Faça a sua parte. Aí naquilo que você não tem a capacidade ou a competência necessária, não por desleixo, não por escolha, mas porque de fato não há, Deus pode fazer. Se isso estiver no centro da vontade dele também. Amém? Porque como nós falamos, ele faz milagres que nós precisamos. Tem gente que não precisa de mais dinheiro. A gente acha que o dinheiro é a solução dos nossos problemas. Tem muita gente aqui que não precisa de mais dinheiro. Ela precisa só ter paz no coração. Que enquanto está com o coração atribulado, ela vai achar que tudo que responde os dilemas e as agruras dela é grana. Se eu tiver mais dinheiro. Tem um monte de gente aqui que está dizendo: o dia que eu tiver mais tempo eu vou ser melhor, eu vou dar mais atenção para minha família, eu vou dar atenção para as coisas de Deus. O dia que eu tiver mais tempo eu vou me cuidar mais. Esse dia nunca vai chegar se você não trabalhar por ele. Metade da sua vida Deus deu a você para você descansar. Sabia disso? Você descansa dormindo, não é no domingo. Se você está usando o domingo para descansar, você está disfuncional naquilo que Deus pensou para você. O domingo é o dia de você olhar para tudo que você fez durante a semana e dizer: Deus, obrigado, eu sou grato. Lembra da criação? Deus, um Deus criador, e Ele cria tudo em 6 dias, e no 7º Ele descansa. Por que Deus descansa? Porque está cansado? Você conhece tanto de Deus a ponto de saber que Deus não cansa e nem fica fadigado, diz a sua palavra. Então Ele descansa, não é porque Ele estava cansado, Ele descansa porque Ele concluiu a obra. O seu domingo você gasta como? Ontem, eu encontrei um amigo da igreja. Eu considero as pessoas que frequentam a igreja meus amigos também. E ele: pastor, não estou conseguindo ir na igreja. Por quê, mano? Me dá a tua desculpa. Comigo talvez ela colhe, com Deus ela não cola, mas tenta me convencer. E eu tenho liberdade para falar isso com ele. E ele: não, eu estou trabalhando muito. E o domingo é o único momento que eu tenho para descansar. Esse cara, você está trabalhando errado, irmão. Daqui a 10 anos eu te encontro aqui, com esse mesmo discurso. Ok? Anota aí em qualquer agenda que você tenha no seu estabelecimento aí. Daqui a 10 anos eu vou te encontrar do mesmo jeito, dizendo: eu estou muito cansado e estou usando o domingo para descansar. Você está fazendo errado. O momento de você descansar é dormindo. E se você não está tendo tempo para dormir, o seu tempo está mal gerido. E se o seu tempo está mal gerido, é um problema meu? Não, é um problema seu com Deus. Porque esse corpo que você tem é templo de Deus. Se você cuida errado dele, você está ofendendo o seu Criador. É um pecado. Dormir mal não é uma opção. Teve épocas na minha vida que eu trabalhei ininterruptamente 28 horas. 28 horas sem parar, trabalhando numa empresa que eu era gestor. E eu falava aquilo com orgulho, dizendo: uau, 28 horas, hein?
mais de um dia inteiro trabalhando sem parar. Que ignorância, que má gestão, que mordomo ruim que eu estava sendo. Porque isso aqui que eu tenho, isso aí que você tem, não é seu, Deus deu a você. Você é mordomo disso aí. Você é mordomo desse corpo. Você é mordomo do seu tempo. Você é mordomo dos seus recursos. O mordomo cuida daquilo que não é dele. O seu dinheiro não é seu, o seu tempo não é seu. O seu corpo não é seu, é do Senhor. Ele deu a você para você ser mordomo. Cuide bem. Agora, trabalhe certo. E aqui a gente vê Pedro trabalhando certo, na orientação de Deus. E quem trabalha certo, no seu trabalho, ele encontra um milagre. Se você olha para o seu trabalho como um sacrifício, ou você olha para o seu trabalho como uma penalidade, em algum momento da história, os caras fizeram a conexão de trabalho com... que tem uma palavra que é... não lembro agora, que é tribalium que é não sei se é do latim ou do grego, que é castigo. E aí os caras fizeram a conexão, assim, trabalho é sinônimo de castigo. Se você olha para o seu trabalho como um castigo, você está olhando com olhos diferentes do que os olhos de Deus para a sua vida. Porque o seu trabalho é um meio de graça que Deus está usando para, primeiro, trazer provisão à sua vida, mas para te colocar em conexão com outras pessoas, para você revelar o amor de Deus a outras pessoas. É o meio que Deus está usando para você disciplinar o seu coração. É um meio de fé, porque você trabalha, entrega aquilo que você tem que entregar, e no final, o seu salário, ele não é fruto do seu esmero, ele é fruto de um milagre. Porque você pensa que nem Pedro, eu estou obedecendo, eu vou, é por isso que eu vou fazer o melhor. As pessoas, quando sentarem na minha frente para falar comigo, elas não vão encontrar alguém só para atendê-las, elas vão encontrar alguém que é filho do Deus Altíssimo, que sabe quem é e que sabe o que tem que fazer. Quando eu for interagir com alguém no trabalho, as pessoas, elas não vão simplesmente adquirir um produto, elas vão ter um encontro com o Filho de Deus. Você tem pensado isso na sua vida, irmão? Porque se a gente não pensar isso, a nossa vida fica sem sentido. Então, nessa manhã, é um convite a você viver milagres de Deus. E para você viver milagres de Deus, você precisa entender quais são as reais necessidades da sua vida. Não é o que você deseja, é o que você precisa. Não é o que você deseja para a sua família, mas é o que a sua família realmente precisa. Não é o que a sua cidade deseja, mas é o que a sua cidade realmente precisa. Ali é o campo pronto para o milagre acontecer. Primeira coisa, fé. Segunda coisa é fé e obediência. Você consegue empregar fé e obediência naquilo que você precisa? E por fim, trabalhe para isso. Faça o seu melhor, até o seu limite. E saiba que dali para diante, tem a mesma convicção que Deus pode produzir o que você precisa e muito mais. É isso que nós encontramos nesse texto. A Bíblia conta que em um dado momento Jesus está diante de uma multidão que vinha seguindo ele. E essa multidão estava faminta. A Bíblia conta ali 5.000 homens e fora mulheres e crianças. A gente está falando de quase 20.000 pessoas. E essas pessoas, elas estão famintas. De mais de 20.000 pessoas, aliás. E aí Jesus tem lá um moleque com 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas? Nada. Mas esse moleque, mesmo não tendo nada em comparação das 20.000, ele entrega os 5 pães e os 2 peixes dele. O pouco que ele tinha, ele entrega. Aliás, o tudo que ele tinha, ele entrega. E quando aquilo cai nas mãos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus agradece a Deus, dá graças por aquilo. E enquanto está nas mãos de Jesus, são 5 pães e 2 peixes. Mas a Bíblia diz que Jesus entrega nas mãos dos discípulos. E os discípulos começam a alimentar a multidão. Nas mãos dos discípulos, o milagre começa a acontecer. E o que era 5 pães e 2 peixes se torna em milhares e milhares de pães e peixes. Deus quer usar você para fazer milagres. Ele quer entregar coisas nas suas mãos, que você vai poder ver multiplicar
e abençoar pessoas, desde que você não seja o fim, o centro. Eu quero convidar você a se colocar de pé por um momento. E talvez até aqui você não tomou uma decisão ainda de viver uma experiência mais próxima, mais íntima com Deus. Eu quero convidar você nessa manhã a tomar essa decisão no seu coração. Isso que nós lemos aqui não é uma fábula. Isso que nós lemos aqui não é uma realidade outra ou distante a ponto de você não poder viver isso. O que eu li aqui nessa manhã é o que você pode viver na sua vida. Você pode ser esse Pedro que vai trabalhar cotidianamente, mas ainda assim viver o milagre de Deus. Você pode, no meio da sua escassez, ver a bondade e a misericórdia de Deus se manifestando na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. O que você precisa fazer nessa manhã é depositar fé e obediência sobre aquilo que você ouviu. Você precisa nessa manhã entender que Deus te trouxe aqui para falar com você. Não é com a pessoa que está do seu lado, não é com a pessoa que não veio. Talvez você está pensando, se o meu esposo, se a minha esposa, se o meu filho, se o meu vizinho, se o meu parente estivesse aqui, como ele precisava ouvir isso? Não, você está aqui, você precisa ouvir isso. É com você que Deus está falando, é a você que Ele está se revelando, é com você que Ele quer ter no dia de hoje. Nessa hora eu quero convidar você, aí onde você está, se você puder, põe a mão no seu coração, numa atitude de humildade, numa atitude de alguém que não quer mais ser o centro da sua existência, mas que quer ter um propósito da sua vida, alguém que quer ter um motivo para viver de fato. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra que é poderosa para desfazer, Senhor, os sofismas, os preconceitos, a incredulidade, a dureza do nosso coração. E nós pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, que é o agente transformador da Tua palavra, Espírito Santo de Deus, que é aquele que produz arrependimento em nós. Nessa manhã nós te pedimos, produz arrependimento. Por todo o tempo que nós vivemos até aqui, distantes de Ti, alheios à Tua vontade, desconsiderando a Tua ordem para as nossas vidas. Se Pedro naquele dia tivesse desconsiderado a ordem de Jesus, muito provavelmente ele não teria pago o seu imposto, estaria em débito. Talvez por nós desconsiderarmos a Tua ordem sobre nós, estamos sofrendo tantas penalidades, relacionamentos fragmentados, uma vida sem paz, noites sem dormir, medo de todas as coisas, só porque nós não estamos ouvindo e obedecendo a Tua palavra. Nessa manhã, Deus, produz arrependimento em nós. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, produz arrependimento em nós, para que nós possamos caminhar contigo, e que aonde nós trabalharmos, ali, Senhor, a Tua mão poderosa manifeste o milagre. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.